especial, um momento muito especial, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado com a sua graça e a sua bondade, amém? Glória a Deus. Falta só poucos segundos para a gente iniciar a nossa programação, tá? Glória a Deus. Lembrando que por mais que fique um pouco desorganizados os corais, lembrando que vão cantar na frente, tá? Porque não tem espaço para os 4 corais de forma dividida, né? Então o coral canta na frente, fica mais animado, mais bonito, né? E assim vai ser uma bênção para a glória de Deus, tá? Aqui na direita, as irmãs, né? O Getsemane aqui, os obreiros também podem ficar depois das irmãs. E assim vamos adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Convido os irmãos para ficarmos de pé, vamos orar dando início ao nosso trabalho. Esperar os irmãos ouvirem, se colocarem de pé para que nós possamos orar, irmãos. Vamos orar, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui hoje. Vamos, ó Santo Deus e poderoso, que vive e reina para todo sempre. Nesse momento eu te agradeço por estarmos aqui, eu e toda essa grande igreja, vamos dizer, congregação reunida, esta área. Aqui estamos para te servir, para te adorar, que o teu nome seja glorificado, que os nossos corações sintam-se à vontade, alegre, para te servir, ó meu Deus. Abençoa, toma, Senhor Deus, o primeiro e último lugar, durante toda essa programação, esse trabalho, que possamos ver, Senhor Deus, aqui a tua glória, através da presença do teu Santo Espírito em nossas vidas. Nos dá, Senhor Deus, toda orientação e sabedoria, para desenvolvermos, meu Deus, algo que se chama divulgação do Evangelho das Boas Novas para a salvação de almas. Ó Senhor Deus, eu te peço e te agradeço essas ricas bênçãos
no nome de Jesus. Amém. Aí, como é o nome da irmã que vai louvar Jesus? Irmã Vânia. A irmã Vânia. Frank, tá. A nossa irmã Vânia vai louvar o nome do Senhor. E também a nossa irmã Roseli. Louva Jesus com o segundo hino. E vamos adorar e exaltar o nome do Senhor, nosso Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar a Jesus nessa noite com o hino de número 523. Aleluia! Cristo nos deu uma ponte escondida. Aleluia. Cristo nos deu uma ponte escondida que qualquer sede pode estancar e cujas águas repletas de vida sempre de graça nos hão de partar. Água sairá, viva mandará da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará.
Glória a Deus, aleluia. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Vamos continuar adorando ao Senhor, porque Ele merece todo o louvor e toda adoração, aleluia. 467. Glória a Deus, aleluia, Jesus. 467 da harpa cristã. Glória a Deus, aleluia. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando força doer contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias
no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 13. Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante. Amém? Leiamos. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simeão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra que lemos nesta noite, meu Pai. Que esta palavra, Senhor, possa continuar, Senhor, viva e real em nosso meio. Continua conosco, abençoa cada um dos teus servos que tem chegado nesta noite, Senhor. Toma primazia em nosso meio, Senhor. Nós viemos aqui para te adorar, para te exaltar. Nós viemos aqui também, Senhor, para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz falar ao nosso coração. Pai amado, obrigado por tudo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos muito felizes. Estamos em um culto comemorativo, né? Alusivo aos 98 anos da Assembleia de Deus em Santarém. Que maravilha, meus irmãos. 98 anos de Assembleia de Deus em Santarém. E a igreja tem avançado, tem progredido, porque até aqui o Senhor tem ajudado e tem fortalecido a sua igreja. E a igreja continua marchando e prosseguindo firme nas promessas e na dependência do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Hoje nós queremos os obreiros aqui em cima, tá bom? Se faltar cadeira, a gente coloca mais cadeira, tá bom? Traga aqui coloca aqui mais 3 cadeiras aqui atrás. Puxa as azul para cá e coloca mais 3. Os obreiros podem vir para cá hoje. Glória a Deus, para a gente ficar mais perto aqui, tá bom? Jeová já prepara um louvor ao Senhor para estar louvando e adorando o nome de Jesus. Os corais já começam a se preparar também. Daqui a pouquinho os corais vão louvar e adorar o nome do Senhor. E eu creio que Deus já está neste lugar. E sem sombra de dúvida, o Senhor tem uma palavra ao nosso coração esta noite. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor para sempre. Glória a Deus. Queridos, vamos ouvir uma palavra com nosso querido presbítero Cloudes, ali da congregação Estrela da Manhã, trazendo uma palavra da parte do Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus, saúde a amada igreja na paz do Senhor, amém? Estamos em festa, vamos nos alegrarmos esta semana inteira. Ontem já estivemos ali em via pública,
lendo a palavra do Senhor e foi uma bênção. Muitas almas têm se convertido ao Evangelho através da leitura da palavra. Então, Deus é fiel. Então, eu deixo aqui a minha palavra de incentivo. Igreja do Senhor, vamos estar participando deste grande momento. Não fique de fora, você faz parte desta vitória. Aleluia. Eu gostaria de deixar alguns versículos da parte do Senhor que está escrito aqui em Hebreus capítulo 12, que nos diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aqueles que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então aqui há uma palavra de ânimo, não desfaleçais. Nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e nós somos o exemplo, nós somos sal da terra, luz do mundo. Esta terra ainda não foi consumida, porque a igreja do Senhor está presente, conservando esta igreja, esta terra. Tá? Então vamos permanecer firmes. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. Então vamos declarar a esta cidade que Santarém é do Senhor Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Salve da igreja na paz do Senhor. Amém? Vamos louvar um hino para a honra e a glória do Senhor Jesus. Deus me ama, grita, pedindo socorro. Se estás me ouvindo, vem falar comigo. Pode ser baixinho e ouço. Quebra esse silêncio, fala comigo como antes. Só vou sair daqui quando responder com fogo. Fala, Deus, basta só uma palavra. Fala, Deus, que a história é mudada. Os médicos falou, o juiz já decretou. Todo mundo tá falando que está tudo acabado. Não importa o que eles dizem, se o Senhor não falou nada. Tem vida. Teve vida na morte de Lázaro. Teve vida na casa de Jairo. Teve vida no velório da viúva de Naim. Teve vida na morte de Lázaro. Teve vida na casa de Jairo. Teve vida no velório da viúva de Naim. Não importa o que estão falando, tem vida. Fala comigo como antes. Só vou sair daqui quando responder com fogo. Fala, Deus, basta só uma
tua palavra. Fala, Deus, que a história é mudada. Os médicos falou, o juiz já decretou. Todo mundo tá falando que está tudo acabado. Não importa o que eles dizem, o Senhor não falou nada. Tem vida. Teve vida na morte de Lázaro. Teve vida na casa de Jairo. Teve vida no velório da viúva de Naim. Teve vida na morte de Lázaro. Teve vida na casa de Jairo. Teve vida no velório da viúva de Naim. Não importa o que estão falando, tem vida. Não importa o que estão falando, tem vida. Não importa o que estão falando, tem vida. Eu dou oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Já queremos ouvir neste momento os nossos corais. Vamos ouvir em sequência, primeiramente, Congregação Getsemane, depois Adonai, Valde Jaboque e, por último, Estrela da Manhã. Então, já peço que já, né? O primeiro já seria quase impossível, né? Mas o restante dos corais já deixem preparado ali, na sequência, os seus hinos, em o nome de Jesus. Oi. Oi. Abre nos seus olhos espirituais, Senhor, nesta noite. Nós queremos ver a tua face. Nós queremos ver a tua glória. Queremos mais de ti. Queremos teu milagre, Senhor. Aleluia. Preciso tanto de uma chance. Sei que o chão não é o meu lugar. Estou cansado dessa escuridão. É por isso que eu te espero. É por isso que eu te clamo, filho de Davi. Ele está aqui para te atender e te ouvir, meu amado. Ele é tão
tua glória, ver a tua glória, esse é o sonho. Atende o clamor do teu povo nesta noite, Senhor. Nós queremos ver milagres, restauração, cura. Atende, Senhor. Filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Eu preciso ver, Senhor. Aleluia. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver milagre. Atende-nos, Senhor, esta é a minha chance. Glória a Deus. Oi. Presos em cadeias por amor a Jesus, são decapitados por amor a Jesus, mas não negam sua fé. A identidade é povo adorador. Muitos estão em prisões e os mártires já são milhões, mas não negam sua fé. A identidade é povo adorador. Povo adorador. Povo adorador. Mas não nega a fé. Povo adorador, se
Muitos estão em prisões e os mártires já são milhões, mas não negam sua fé. A identidade é povo adorador. Desde a igreja primitiva, os cristãos são perseguidos por amor a Jesus. E ainda hoje, eles são perseguidos. Mas hoje aqui, você é livre para adorar. Aleluia. Você tem feito com o poder que Deus te deu. Unção para impor a mão no enfermo e curar. Poder e autoridade para o maligno expulsar. Revestidos com a couraça da justiça. A espada está na mão, é hora de lutar. Firmes avante, sem desanimar. Cheios do Espírito mal, não resistirá. Cheios de poder, cheios de unção, cheios de autoridade para salvar a nossa geração. Cheios de poder, cheios
despiu de sua glória e me encontrou. O autor da fé suportou a dor, por mim se fez servo, infinito amor. Glória a Deus. Cadê o coral da Getsemane? Faça assim. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o espírito. Em outras versões, não extingueis o espírito. Levítico capítulo 6. Levítico capítulo de número 6, versículo de número 13. Está escrito a palavra do Senhor. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Nós não vamos ser muito demorado, mas quero ser objetivo em trazer uma palavra ao seu coração. E eu quero chamar a sua atenção, porque nós teremos poucos minutos, então você precisa dobrar a sua atenção para receber esta palavra nesta noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não extingueis o espírito, não apagueis o espírito. É uma advertência de Deus para a igreja. É uma advertência de Cristo para o seu povo. O apóstolo Paulo, que era um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e a chama de Deus ardia no seu coração. Era um homem constante, era um homem, um grande pregador, um grande evangelista, um grande missionário, um grande discipulador, um grande homem que levou o evangelho pregando, evangelizando, abrindo igrejas e assim fazendo uma grande obra. Então Paulo, ele tem experiência para falar com propriedade. Não extingueis o espírito, não apagueis o espírito. Queridos, e quando nós lemos também a palavra do Senhor, em Levítico capítulo de número 6, a partir do versículo de número 8, Deus estabeleceu a lei do holocausto. Quando Deus estabelece a lei do holocausto, ele havia dado toda a direção para Moisés, aquilo que Moisés precisaria passar para Arão e para os seus filhos sacerdotes, que também eram sacerdotes. E Deus estabelece a lei do holocausto, dando todos os requisitos necessários para que Arão e os seus filhos oficiassem diante do holocausto. Mas o que nos chama a atenção é que a palavra do Senhor vai dizer no versículo de número 12, que o fogo arderia sobre o altar e não se apagaria, não poderia se apagar, mas havia uma condição, e esta condição, ela é ainda hoje, continua sendo a mesma condição. Qual condição seria? Mas o sacerdote acenderá lenha a cada manhã, e ele porá em ordem o holocausto. Então entenda, a cada manhã, a condição para que o fogo permanecesse aceso era esta: a cada manhã o sacerdote, ele vai acender lenha, ou ele vai colocar lenha para que o fogo não se apague, para que o fogo não se apagasse. Então
estava sobre a responsabilidade do sacerdote. Entenda, primeiro Deus está estabelecendo a lei do holocausto. Deus está dizendo como é que ia funcionar o holocausto, como é que ia funcionar toda a liturgia ali no holocausto. Mas entenda, você não vai ver no texto Deus dizendo: Arão, Moisés, tu vai dar ordem a Arão para que eles acendam fogo. Tu vai dar ordem a Arão para que eles coloquem fogo no altar. Não, a única condição que Deus havia dado a Arão, a Moisés, era essa: vocês vão colocar lenha, vocês vão organizar o holocausto, vocês vão colocar em ordem o sacrifício para que o fogo ele permaneça aceso. Quando você lê a palavra do Senhor em Levítico capítulo de número 9, a Bíblia diz então que agora pela primeira vez Arão vai inaugurar o holocausto. Pela primeira vez Arão e os seus filhos vai inaugurar o holocausto. Eles vão exercer o seu ofício sacerdotal. E diz o texto que Arão e os seus filhos, eles vão seguir dentro daquilo que Deus havia ordenado, dentro daquilo que Deus havia direcionado. E diz o texto que então eles começaram a fazer conforme o Senhor havia mandado. E no versículo de número 6, disse Moisés: essas coisas que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Diz o texto no versículo de número 23 e o versículo de número 24, ainda no capítulo de número 9 de Levítico. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e saindo a abençoar o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Então imagine, Arão estava agora fazendo todo o processo do sacrifício, daquilo que Deus havia ordenado diante dele. E no versículo 24, algo extraordinário acontece, algo sobrenatural acontece. E o que aconteceu então, pastor? Diz o texto no versículo de número 24, e eis que saindo fogo diante da tenda, diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o seu rosto. Quando eles obedecem, quando eles põem em ordem a lenha, quando eles põem em ordem o animal que era sacrificado para oferecer como sacrifício, e eles então começam a colocar em ordem, diz a Bíblia que agora quando eles fizeram a parte deles, quando eles realizaram aquilo que Deus havia ordenado a eles, o fogo saiu diante do Senhor. O fogo veio do Senhor. O fogo, ele veio do Senhor e acendeu pela primeira vez o altar do holocausto. E aquele fogo, ele então consumiu todo aquele sacrifício. Mas não se esqueça que o Senhor já havia dado a ordem dizendo: o fogo que será aceso, o fogo que vai descer sobre o altar do holocausto, ele não pode se apagar, ele não pode se extinguir, não pode apagar. Havia uma responsabilidade que estava sobre os ombros do sacerdote. O sacerdote Arão e seus filhos não acenderam o fogo, mas eles tinham uma responsabilidade. Agora, quando o fogo desceu e a glória de Deus se manifestou, o sacerdote, toda manhã, ele tinha a obrigação, ele tinha a responsabilidade de levantar cedo, e quando ele pegava a pazinha, ele removia aquela cinza. Quando ele removia aquela cinza, ele trocava as suas vestes,
distante e levava aquela cinza para um lugar distante. E então o sacerdote também, ele colocava lenha sobre o altar do holocausto. Quando lenha seriam consumida, porque elas seriam consumidas durante toda a noite. Aquele fogo não podia se apagar. Aquele fogo ele queimava a noite toda. Imagine um fogo queimando a noite toda. Pela manhã, às 6 horas da manhã, tem que colocar lenha, porque se não coloca lenha, o fogo ia se apagar. Se não colocasse lenha, a cinza, ela ia apagar o fogo. Então o sacerdote precisa remover a lenha, a cinza, e colocar lenha para que o fogo permaneça aceso. Inclusive havia uma equipe preparada dos carregadores de lenha, da família dos levitas. Havia os carregadores de lenha. Para quê, pastor? Porque eles eram carregadores de lenha. A missão deles era carregar lenha. A responsabilidade deles era carregar lenha. Por que carregar lenha? Porque o fogo não podia se apagar. Tinha que ter fogo para que o fogo queimasse a noite toda e o fogo não se apagasse. Por quê? Porque aquele fogo, ele veio do alto. Bendito seja o nome do Senhor. Então imagine, meus irmãos, quando pela primeira vez o fogo do Espírito Santo ele foi derramado na cidade de Santarém. E esse fogo, quando ele desceu no Pará, desceu em Santarém, e já são 98 anos que esse fogo continua aceso, que essa chama continua acesa. Sabe por quê? Porque ainda tem carregadores de lenha. Homens e mulheres que não são profetas, não são sacerdotes, mas eles estão preocupados com fogo, mas eles estão preocupados com a glória de Deus, mas eles estão preocupados com a graça de Deus. Você tem uma responsabilidade. A responsabilidade do sacerdote era colocar lenha, mas tinha os carregadores. E às vezes nós queremos empurrar ou jogar essa responsabilidade para os nossos pastores, para os nossos líderes. E às vezes nós ainda falamos: é responsabilidade do pastor manter o fogo aceso, é responsabilidade do pastor, é responsabilidade dos obreiros manter o fogo aceso, é responsabilidade da liderança manter o fogo aceso. Não, meu irmão, não é responsabilidade do pastor, não é somente responsabilidade dos obreiros, é responsabilidade da igreja que nasceu no fogo, continua no fogo, e ela vai ser arrebatada pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O fogo do Espírito Santo de Deus. Mas entenda, no capítulo de número 10, diz a Bíblia que Nabate e Abiú, eles morreram diante do Senhor. Por quê, pastor? Porque eles trouxeram fogo estranho. Não era fogo sobre a direção de Deus, não era fogo não era Deus que havia mandado, não era Deus que havia ordenado, não foi Deus que deu as diretrizes dizendo: olha, vocês vão levar fogo diante do Senhor. Não, Deus não mandou trazer fogo. E diz o texto que eles trouxeram fogo estranho diante do Senhor, e aquilo Deus não se agradou. Sabe o que é isso, meus irmãos? Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos fazer a obra do nosso jeito, nós queremos ser crente do nosso jeito, nós queremos servir a Deus da nossa maneira. E às vezes nós ainda falamos: se não for da minha maneira, eu não sirvo a Deus. Se não for do meu jeito, eu não aceito o cargo. Se não for do meu jeito, não conte comigo para fazer a obra. É por isso que tem muita gente com as mãos amarradas e com os pés amarrados, sem fazer a obra de Deus, sem fazer a vontade de Deus. Mas eu trago uma palavra, área 9, esta noite: é responsabilidade da igreja manter a glória de Deus no nosso meio.
Nadab e Abiú, diz o texto, que eles trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Porque for estranho, Deus não ordenou, eles não tinham base. É como se hoje nós não tivéssemos base bíblica, nós não tivéssemos base teológica, nós não tivéssemos base eclesiástica, nós não tivéssemos base da nossa liderança. Não, eles trouxeram fogo estranho sem consultar a Deus, sem direcionamento de Deus. E tudo, meus irmãos, que nós fazemos na obra de Deus, que nós fazemos para Deus, se não for de acordo com a vontade de Deus, se não for de acordo com a liderança da casa do Senhor, não vai dar certo, não vai fluir. Você sabe por que nos últimos dias nós estamos recuando, nós estamos retrocedendo, mesmo sendo o tempo em que a igreja está crescendo? Porque a igreja nunca vai deixar de crescer, irmão. A igreja nunca vai deixar de avançar, mas ela poderia avançar muito mais, mas ela poderia prosseguir muito mais, se nós andássemos segundo a direção de Deus. E a Bíblia diz que eles trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Sabe que isso me lembra? Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, a igreja estava vivendo o maior avivamento da história. A igreja primitiva foi cheia do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, a igreja estava inflamada pela chama do Espírito Santo. Os crentes, eles eram constantes. Os crentes eram de oração. Os crentes eram de evangelização. Os crentes eram da obra, os crentes amavam a palavra, os crentes amavam uns aos outros, os crentes honravam uns aos outros. Quando a igreja estava vivendo no maior avivamento, no maior mover de Deus, a Bíblia diz que um casal chamado Ananias e Safira, vendo aquele mover, vendo aquele poder sendo manifesto na igreja primitiva, e aquele casal então olhando para Barnabé, que era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem constante. A Bíblia diz que Barnabé, tendo vendido uma propriedade, ele trouxe e depositou aos pés dos apóstolos. E diz a Bíblia que Safira e Ananias, vendo isso, eles disseram: nós queremos fazer isso também. Bora fazer o mesmo, bora imitar isso daí. Aleluia, bora tentar fazer do mesmo jeito. Aí a Bíblia diz que Ananias e Safira venderam uma propriedade, e quando eles então concordaram entre si, dizendo: olha, por tal valor nós vendemos esta propriedade. E então eles concordaram entre si em enganar, em mentir, em viver uma vida de engano. Quando diz o texto que eles foram depositar aquele dinheiro aos pés dos apóstolos, a Bíblia diz que Pedro, meu irmão, ele estava cheio de Deus. Pedro estava inflamado pelo poder do Espírito Santo. E quando o engano se aproxima de Pedro, quando o engano se aproxima diante daquela chama, aquele engano foi manifestado. E diz o texto sagrado que Pedro olhou para Ananias e Safira dizendo: quem te induziu a mentir contra o Espírito Santo? Qual foi o sentimento que te trouxe aqui? O que te fez vender essa propriedade para depositar este valor diante do Senhor? Sabe que é isso, meus irmãos? Nós estamos ainda vivendo neste fogo, nós ainda estamos vivendo nesta presença, mas tem muita gente que já perdeu isso, tem muita gente que já perdeu este fogo, e eles tentam imitar, eles tentam plagiar, mas já não tem mais nada de Deus, mas já não tem mais a presença do Espírito Santo. Porque para ver o fogo do Espírito Santo tem que andar na verdade, tem que andar na verdade, tem que andar na verdade, tem que andar na verdade.
E a igreja estava inflamada pelo fogo do Espírito Santo, mas Barnabé e Safira, eles estavam com um sentimento de competição, eles estavam com um sentimento para mostrar que a gente vai fazer também, para mostrar que a gente sabe fazer também, para mostrar que também a gente para mostrar que também a gente é generoso. Tudo que fazemos na casa e na obra do reino de Deus, se não for movido pelo sentimento de Cristo, se não for movido pela cruz, se não for movido pelo Calvário, não será aceito diante de Deus. Aleluia. E o fogo desceu. O fogo do Espírito Santo desceu, o fogo de Deus desceu sobre o holocausto. E havia um peso, havia uma responsabilidade que estava sobre o sacerdote. Não deixe esse fogo se apagar. E essa responsabilidade está sobre nós, obreiros. Essa responsabilidade está sobre o círculo de oração. Essa responsabilidade está sobre a juventude. Essa responsabilidade está sobre a igreja de Cristo. Porque você vai observar que quando o Senhor havia ordenado a lei do holocausto, havia todo o processo. Havia o povo que trazia o animal para ser sacrificado. Havia também os levitas, que eram carregadores de lenha e que também eram os auxiliares do altar do holocausto. E havia também o sacerdote que também fazia o processo cada manhã. Toda manhã tem que ser todo dia. Não é uma semana de avivamento, não é 3 dias de avivamento. Tem gente que sente a presença de Deus em tempo, um momento ele sente, um momento ele é cheio, depois não sente mais nada. Você precisa andar nessa chama, você precisa andar nessa chama, porque senão nós seremos como nós já fomos apelidados há muito tempo, que nós somos crente fogo de palha, que logo pega fogo, mas logo acaba esse fogo. Mas aqui não é avivamento de fogo de palha, não. Aqui tem lenha para queimar, aleluia. Aqui tem carregadores de lenha para carregar lenha e dizer diante de Deus e diante da igreja: se depender de mim, o fogo não vai se apagar. Se depender de mim, a obra não vai perecer. Se depender de mim, o reino não vai parar. Se depender de mim, esse fogo vai continuar no nosso meio. Esse fogo vai continuar na nossa vida. Se depender de mim, não vai se apagar. Quando diz a Bíblia Sagrada que quando Salomão ele termina o templo, quando ele constrói o templo, que nós conhecemos o grande templo de Salomão, e diz a Bíblia que quando eles construíram o grande templo e agora eles vão inaugurar o templo, eram 7 dias de festa, mas o negócio estava tão bom, a manifestação de Deus estava tão boa, aleluia, que foi 14 dias de festa, 14 dias de manifestação do Espírito Santo. A Bíblia diz que os sacerdotes que haviam entrado dentro do templo, eles foram tomados pela glória de Deus, e os sacerdotes que estavam fora queriam aquela glória, mas não conseguiam mais entrar, porque quem estava dentro não conseguia mais sair, quem estava fora não conseguia entrar, porque a glória de Deus já havia tomado a casa. Sabe o que vai acontecer, meus irmãos? Vai chegar um tempo em que muita gente só vai viver o verdadeiro avivamento quem estiver do lado de dentro. Só vai viver o verdadeiro avivamento quem estiver fazendo parte desta graça, quem estiver fazendo parte desta obra. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Eu creio que vai chegar um tempo na área 9 que o avivamento vai ser tão grande, que só vai viver quem orou, quem buscou, quem ajudou, quem cooperou, quem esteve junto na obra.
Porque tem gente que está dizendo: eu só vou entrar quando o fogo pegar, eu só vou entrar quando a igreja melhorar, eu só vou entrar quando a obra começar a alavancar. Não, meu filho, esta obra vai alavancar quando você entrar, porque é você que Deus quer usar, é você que Deus quer usar. Aleluia. Você está esperando o que para entrar? Você está esperando o que para fazer parte desse avivamento? Você está esperando o que para fazer parte da história da Assembleia de Deus em Santarém? Se alguém te questionasse essa noite e dissesse: meu filho, me conte a tua história. Quantas vezes tu serviu? Quantas vezes tu cooperou? Quantas vezes tu saiu para fazer a obra? Quantas vezes você contribuiu para esse trabalho? Qual vai ser a tua história? Até que eu comecei a servir, mas eu fui magoado e parei. Até que eu comecei a servir bem, mas teve muitas mudanças, aí eu parei de servir. Até que eu fiz muita coisa para Deus, mas o tempo foi passando. O tempo foi passando e eu perdi esta essência, e eu perdi este mover, aleluia. Eu não quero fazer parte dos covardes, eu não quero fazer parte dos frouxos, eu não quero fazer parte daqueles que são desanimados, inconstantes. Eu não quero fazer parte de uma geração de pessoas que não querem nada com a obra de Deus. Eu quero fazer parte de uma igreja que deu tudo de si, para a obra crescer. Alamara Sheriandaraba Porque tem muita gente que está só cobrando crescimento, tem muita gente que está só cobrando resultado, tem muita gente que está dizendo: se eu tivesse lá talvez seria diferente. Se nem onde tu está sendo diferente, imagine se você tivesse lá onde você persistar. Agora você quer estar onde você deseja estar. Comece servindo agora, comece fazendo agora, comece dando do seu melhor agora, que no dia que Deus te levantar, você vai dar continuidade naquilo que você já começou a fazer. Aleluia. Meu filho, sente lá que o papai te dá uma benção depois, tá? Eu vou te dar uma benção depois do culto, vai lá. Aleluia. Aí a glória de Deus, dos 14 dias de festa, o fogo desceu, acendeu. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo de número 7 em diante, capítulo de número 6 e capítulo 7. O fogo desceu, fogo de Deus desceu. Terminou a festa, amor. Salomão, todo mundo, levante a mão, faça assim todo mundo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as consolações do Espírito Santo, sejam sobre todos. Amém, igreja? Amém. Todo mundo deu amém. E todo mundo saiu, foi embora para as suas casas, para as suas regiões, para os lugares que eles moravam. Mas na mesma noite, aleluia, na mesma noite que o fogo desceu, na mesma noite que a glória desceu, Deus apareceu a Salomão de madrugada. E o Senhor disse: Salomão, se eu cerrar os céus para que não haja chuva, se eu não manifestar a minha glória, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra.
estava dizendo: a festa já acabou, mas o fogo continua. A festa já acabou, mas a minha glória continua. A igreja não pode se acostumar a viver de movimento. A igreja não pode se acostumar a criar expectativa. Meu pai, no dia da festa vai acontecer. Aí quando a igreja olha para o cartaz, eita, agora vai dar certo. Olha o pregador que vem, olha a cantora que vem. Aí você vai naquela expectativa. A igreja não pode viver de momento. A igreja tem que ser constante. Tem que ter fogo toda hora. Tem que ter fogo todo dia. Você precisa caminhar no fogo do Espírito. Aleluia, já estou terminando. Aleluia. Aleluia, aleluia. É só você lembrar, quando você aceitou Jesus, você não vinha para a igreja murmurando, você vinha para a igreja dizendo: hoje Deus vai falar comigo, hoje eu vou sentir a presença de Deus. Quem ainda lembra dessa oração? Você ainda lembra dessa oração? É só voltar um tempo atrás, quando a gente ia para o culto, e a gente não estava muito preocupado com o relógio, embora que a gente tenha que manter a ordem, mas a gente não estava muito preocupado com o relógio. Hoje, a gente olha mais para o relógio do que para a própria palavra que está sendo pregada. Era só a gente voltar um pouco atrás, quando nós que aceitamos a Jesus, nós amávamos a palavra, nós amávamos a palavra de Deus, e líamos a palavra, buscávamos a palavra de Deus. Hoje, a dificuldade é grande para se ler a palavra, para se buscar a palavra. Há uns dias atrás, irmãos, nós vamos para a rua para evangelizar. Era quem mais queria ir. Hoje chama para evangelizar. Mas eu creio que o fogo não se apagou. Aleluia. O fogo continua aceso. O fogo continua aceso. Até porque no altar do holocausto o fogo era coletivo. Todo o povo vinha, sacrificava, trazia o animal era sacrificado e era oferecido naquele altar, porque era único. Mas depois da cruz, depois do sacrifício vivo de Cristo Jesus, aí Jesus não vai ser diferente agora. Aí Paulo vai explicar isso para nós, para mim terminar agora, 1 minuto. Paulo vai dizer algo, vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. E esse culto santo, vivo, aleluia, esse sacrifício é o vosso culto racional. Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês vão começar a se reunir de novo, do mesmo jeito. Vão começar a fazer os seus cultos, as suas reuniões. Aleluia. Mas o culto é individual. É por isso que hoje funciona assim. Você está aqui, está adorando a Jesus, está sentindo. Oh Jesus, obrigado porque o Senhor está falando. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está falando. Mas do outro lado já tem aquele que não está sentindo nada, não está vendo nada. Tem aquele que ainda está dizendo: rapaz, esse negócio aí está meio devagar, parece que não está dando certo. Aí depois que a gente dá a benção apostólica, vai sair uma cambada de gente dizendo: que culto frio. Se eu soubesse que este culto em comemoração aos 98 anos ia ser meio devagar desse jeito, eu não tinha nem ido. Porque você não entendeu que a adoração é você e Deus, e você não depende do pregador,
não depende do cantor, não depende do teu irmão, é você e Deus. Fique de pé. Eu já cometi esse erro também. De eu chegar em casa, rapaz, ô mulher, hoje o culto tá meio devagar, né? O culto hoje foi meio devagar, mulher. A gente comete isso às vezes, que a gente se esquece que quem oferece culto é a gente. Se estava devagar é porque eu não dei o meu melhor. Se eu achei o culto devagar, é porque eu não vim para adorar a Deus. Eu não vim para oferecer o meu melhor. Porque quem entende do que eu estou falando, eu não sei quem aqui dentro, mas aqueles que vivem a experiência, aleluia, Dário, de entrar no quarto, quando dobra joelho, começa a falar em língua, não tem pregador lá dentro, não tem barulho lá dentro, mas tem o Espírito Santo lá dentro. Porque a gente se reúne, pastor, se lá em casa a gente pode sentir a presença de Deus. Você sabe por que a gente se reúne? Aleluia. Você sabe por que nós nos reunimos? Porque a gente é corpo. A gente é igreja. Aleluia. A gente é igreja. Aleluia. E quando você está cheio de Deus, que você chega de alguém que não tem nada de Deus, e você chega ali com aquela pessoa e ora por ela, aconselha, orienta, dá uma palavra. Aí aquela pessoa, quando sai do teu lado, ela sai cheia de Deus. Agora, quantas experiências, alguém chega do nosso lado e fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e na fala não tem Jesus. Tão bom, diácono Cleilton, quando a gente chega na casa do crente e ele fala de Jesus, aleluia, a conversa é Jesus, é a presença de Deus. Então, igreja de Cristo, nós precisamos manter este fogo aceso. É a área, é responsabilidade da área, é responsabilidade do ministério, é responsabilidade dos dirigentes, é responsabilidade da liderança. Se nós cruzarmos os nossos braços no mundo espiritual, nós não alcançaremos a graça de Deus. Agora, Juscelino, se a gente for Paulo e Silas, cheio do fogo, cheio da graça, pode até amarrar os braços e as pernas e os pés entre o tronco, mas se a boca não tiver vedada, amarrada, a gente vai clamar, aleluia, a gente vai orar, aleluia, aleluia, a gente vai clamar, a gente vai pregar a palavra, a gente vai falar de Cristo, a gente vai fazer a obra. Então, meu último apelo esta noite, meus irmãos, vamos manter este fogo aceso. Porque num dia que chegarem com o diácono Dário, já é diácono, né? Eita glória. Dia que chegarem com Dário, como é que tá lá? Rapaz, lá tá meio devagar, ó. Lá tá meio devagar. Como é que tá lá na tua área lá? Rapaz, lá tá meio devagar lá. Mas por que tá devagar? O que tu tá fazendo, rapaz? O que tu tá fazendo para tá devagar? Por que tu não tá contribuindo? Por que você não está fazendo nada para melhorar? Por que você não está com a mão no arado? Aleluia! Aleluia! Levanta a sua mão em nome de Jesus. Levanta a sua mão, igreja.
Levanta a sua mão. A área 9 vai avançar. A área 9 vai avançar. Porque a área 9 faz parte da Assembleia de Deus em Santarém. 98 anos de vitória. Rumo ao centenário. Nós não vamos chegar ao centenário aleijados, enfraquecidos. Pelo contrário, nós vamos chegar mais fortes ainda. Levanta a tua mão, levanta a sua mão, fecha os teus olhos. É responsabilidade tua. Pega na mão do seu irmão para ele não fugir. Pega na mão da tua irmã para ela não fugir. Pega na mão dele, segura. Não deixa sair. Não deixa. 5 minutos a gente já está terminando. Mas não deixa ele sair. Porque é responsabilidade tua, irmão. Diga para ele. É responsabilidade sua também. É responsabilidade sua também. Você faz parte desta área, você faz parte dessa história, você faz parte desse avivamento. Não te detenha, não pare de pregar, não pare de orar, não pare de servir, não pare de fazer a obra, continue avançando. Espírito Santo, aqui tem fogo, Espírito Santo, tem fogo no altar, tem fogo na tua igreja, tem fogo na área 9, tem fogo de Deus. Erebaraia cantorabai. Tem carregadores de lenha. Não vai deixar acabar lenha. Não vai deixar faltar lenha. Tem que carregar lenha. Tem que colocar lenha no ombro. Tem que colocar lenha no ombro. Tem que caminhar com a lenha no ombro. É responsabilidade a tua. Seja envolvido agora, seja cheio agora, seja cheio agora, seja tomado pela glória, seja tomado pela presença. Desperta, igreja, levanta, igreja, carrega a lenha. A presença vai continuar, a presença vai continuar, a presença. Quem tem línguas estranhas, fala em língua agora. Um minuto, fale em língua com Deus. Não para de falar em língua, irmão. Não deixa. Não para de falar em língua. Não para de adorar. Não pare. Você faz parte dessa história. Porque você está longe. Porque você está com as mãos cruzadas. Você faz parte dessa história. Remariachei Ramai que delebarabashe de candalabai Remarabasho de candarabassuria. Ei, tenibia larabaixo. Ah, Jesus. Recebe dons espirituais agora. Recebe ânimo de Deus. Recebe condições do céu agora. Eita, remaixou.
Nehemiando que levarabaixa de cobaraia séria. Deus, agora toma esta igreja nas tuas mãos, toma esta área nas tuas mãos, Senhor. Salve as almas, liberta as vidas, papai. Dê crescimento nesta área, tira o impedimento agora, quebra agora todo império de Satanás agora. Oh Jesus, orai de quem telemara bachoreba. Eita, la me quedere o baromana xiribicanda labai. Responsabilidade tua, porque eu te dei palavra, eu te dei o dom, eu te dei o talento, eu te dei habilidade, eu te chamei, eu te separei, eu te justifiquei, eu te levantei. Lembra da tua história, lembra daquilo que você já fez, lembra daquilo que você era, porque você parou. Não pare. Oh, Espírito Santo. Segura aí, segura aí. E Deus não precisa de uma multidão não, cantor Francisco. Ele só precisa de uns 20 aqui dentro que diga: eu quero, 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 eu quero. Aleluia, 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 aleluia. Aqueles que receberam algo de Deus, aqueles que receberam algo de Deus, e você não está fazendo, você não está executando, aleluia, o Senhor, Ele está dizendo para você: não deixe, não deixe, continue fazendo. Esta área depende de nós, essa área depende de nós. Até porque eu cheguei ontem aqui, essa área já tem uns anozinhos já. Essa área depende da igreja, depende do ministério, aleluia. Que mantenha esse fogo aceso para a glorificação do nome de Jesus. Sente adorando o nome de Jesus. Os avisos vai ser tão rápido que não tem necessidade de nós levar a hora de aviso, tá, irmão? Graças a Deus. Queridos, eu quero adorar Jesus pelas vossas vidas, pelo ministério da área, os obreiros. Muito obrigado pela presença de vocês. Deus continue abençoando a igreja do Senhor Jesus. Nossos irmãos da congregação Getsemane, muito obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe. Valdo Jaboque, muito obrigado, meus irmãos, pela presença de vocês. Congregação Adonai, muito obrigado pela presença de vocês. E a congregação Estrela da Bahia, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos continuar avançando e progredindo para a glória do Senhor. Lembrando, queridos, que a nossa festa, ela já começou, né, como o nosso pastor já nos falou. O irmão que ainda não fez parte da leitura da Bíblia, aproveite, apesar de não ser mais a nossa área, mas você pode estar lá pertinho e pode abrir um espaço também de você também ler. Aí vai ser bênção para você. Ser bênção para a sua vida, tá bom? Tá tendo leitura também na Shekinah, né? Rádio Shekinah. Eu fui reprovado ontem, parece que eu tenho uma leitura meio devagar, né? Leitura é boa, mas é devagar, né? Lá tem que ser uma leitura mais rápida um pouco, né? Olha aí, Dário. Né? Leitura mais rápida um pouco, tá bom? Mas, se você quiser fazer parte, dê o seu nome, vai ser bênção. Sexta-feira, irmãos, e sábado, será a nossa grande festa da Assembleia de Deus em Santarém. 98 anos de história, de igreja, de fogo, de presença de Deus. Então não fique de fora, irmãos. Só mesmo se você
né? Estiver doente mesmo, né? Aí, mas se você pode ir, vamos lá, tá? Nós vamos passar, vai ter ônibus sexta e sábado, a quantidade de ônibus é exata, 2 ônibus no sábado, tá bom? Na sexta vamos ter 1 ônibus, então vamos participar, vai ser uma bênção, e eu creio que o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado, amém? Vamos ficar de pé, às 18, sexta e sábado. Isso, e sábado pela manhã, às 8 horas, vai ter também a caminhada do Projeto Simeão, né? Acho que até eu tenho que caminhar, né? Nós vamos estar lá com os nossos irmãos, tá? Viu a área? Poder levar os nossos irmãos obreiros aí, tá bom? A gente vai levar os nossos irmãos a caminhar lá, vai ter sorteio, vai ter uma programação especial no sábado pela manhã, também lá, fazendo parte também da programação da igreja, e vai ser uma bênção para a glória de Deus. Muito obrigado pela banda, ministério, Deus abençoe toda a igreja, o presbítero Paulo vai estar orando, abençoando as nossas vidas, para a glorificação do nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Soberano Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais este momento especial que o Senhor tem reservado para a sua igreja. Obrigado pela tua palavra, Senhor, falando aos nossos corações. Meu Deus, e assim, Pai, que possamos estar, meu Deus, cada dia na tua presença, com as nossas lâmpadas acesas, com o fogo aceso, Senhor, do teu Espírito Santo na nossa vida, na vida de cada um dos teus filhos. Muito obrigado, Senhor. E queremos, Pai amado, nesta semana da continuidade, meu Deus, nesses grandes eventos que o Senhor, meu Deus amado, tem preparado para a sua igreja. Que junto possamos, Pai, meu Deus, dizer em alto e bom som, meu querido Deus, que o Senhor é o Deus dessa cidade, que o Senhor é o Deus desta nação, que o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus da nossa vida e que vai voltar para levar a sua igreja. Meu querido Pai, eu te peço por tudo isso, no soberano nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Estenda a sua mão para cá. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus esteja com a sua igreja desde agora e para sempre. A igreja recebe dizendo amém. Assim seja. Deus abençoe a vida de todos.